Olá, muito bom dia, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à graça e à paz. Eu sou o Fernando Sales, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nessa manhã, cumprindo um propósito, uma agenda do reino para com o ministério ao qual eu fui comissionado do alto para desenvolver, estamos aqui desenvolvendo essas lives em relação à temática da ativação profética. Já na semana passada nós começamos a falar e dando um pano de fundo, um contexto, biblicamente falando, um panorama bíblico sobre a ativação profética. Hoje nós continuaremos a falar, mas daremos agora passos em caminho a algo mais profundo, no tocante à importância da ativação profética. Por que a ativação profética é importante? E, consequentemente, discorreremos aqui, obviamente, com fundamentação bíblica, partindo de uma abordagem exegética, trazendo para o contexto dos nossos dias através de uma abordagem também hermenêutica, para que a apologética, a defesa da nossa fé, possa estar fundamentada naquilo que é sólido, não daquilo que é machismo ou daquilo que são impressões humanas, pessoais, em relação àquilo que, para nós, de maneira condicional, nas Escrituras, nós dependemos da revelação do Espírito que nos foi dado. Não estamos aqui para caminharmos sozinhos. Jesus falou que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria do Pai um paráclito, um companheiro, um mestre, alguém que nos encorajaria, alguém que nos ensinaria, alguém que nos faria lembrar tudo o que Jesus já havia ensinado. E esse alguém é o Espírito Santo. Aquele é quem nessa manhã, no início dessa reunião, no início desse momento de ensino, eu consagro este tempo, eu entrego a sua liderança para que de fato possamos fluir não na condição daqueles que se apoiam no seu próprio entendimento, mas, como disse o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e seguintes, daqueles que recebem a revelação do Espírito que sonda as profundezas de Deus e de que traz ao nosso coração tudo aquilo que já nos foi dado da parte de Deus em nome de Jesus e que o olho não viu, o ouvido não ouviu ou sequer subiu ao coração humano. É o que Deus tem reservado para mim e para você, que correspondemos ao amor dele que foi derramado sobre nós de forma rica e abundante em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, como Paulo escreve, assevera, testifica em Romanos capítulo 5, versículo 5. Nessa manhã eu quero falar para você, de repente você está aqui, vai assistir essa aula gravada, vai receber esse vídeo e você é alguém que simpatiza com o Evangelho, você é alguém que gosta da mensagem, no sentido daquilo que ela desperta em você um senso de esperança, de propósito, de realizações, de conquistas, desperta em você sonhos e possibilidades. Mas eu quero falar para você que o Evangelho vai muito mais além disso. Primeiramente, o Evangelho vem para resgatar você de você mesmo ou de si própria em relação à vaidade dos pensamentos. O Evangelho vem para dar uma direção de salvação para as nossas vidas. Salvação que faz com que possamos despertar de maneira saudável e espiritualmente. A salvação que vem de fato trazer sobre nós a restituição e a restauração da imagem e semelhança de Deus perdida pelo pecado com a desobediência no Jardim do Éden. Cristo vem e ele começa a ministrar lá em Marcos capítulo 3, versículo 15, salvo engano, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus ele vem para estabelecer o governo de Deus sobre todos aqueles que creem. O reino é um ambiente onde existe um soberano. E o soberano é quem dita as regras. O soberano é quem estabelece o contexto social e relacional para a vida daqueles que fazem parte do seu reino. E para que de fato possamos desfrutar das manifestações que nos acrescentam, nos prosperam, nos fortalecem, nos protege, façam que experimentemos muito mais além do que pedimos ou pensamos, para que possamos desfrutar desse poder que opera em nós. Precisamos do Espírito Santo, porque como está escrito em Romanos 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. O Espírito de Deus que ministra em nós a justiça de Deus. O Espírito de Deus que vem para nos guiar em toda a verdade, que vem para testificar
que somos filhos de Deus, eleitos em Jesus Cristo. Então, nesta condição é que eu quero introduzir essa aula, chamando a sua atenção para você que é crente. Existe da parte do Senhor uma mensagem muito específica para você, apesar de que nós temos um plano de aula genérico que vai nos fazer experimentar, né, trechos de um panorama bíblico voltado para a fundamentação, para que haja solidez na mensagem da ativação profética. Falaremos da ativação profética do ponto de vista hermenêutico, do ponto de vista etimológico, para que você entenda que não é mais um tipo de moda gospel. Não. Essa é uma fundamentação da Escritura, para que na medida em que você amadureça, para que na medida em que você discirna, você não abra mão de falar da parte de Deus na terra. E falar da parte de Deus na terra é estar ativado profeticamente. É realmente estar desfrutando dos dons que são liberados pelo Espírito Santo, conforme lhe apraz, para a edificação do corpo de Cristo na terra. Isso nos faz ter autoridade. Muitos de nós não falam da parte de Deus, mas fala movido, estimulado por circunstâncias ou por ensinos cuja fundamentação não é bíblica do ponto de vista exegético, hermenêutico ou apologético. É muito mais algo que um ministro, entre aspas, ou melhor dizendo, um líder religioso, né, se apropria para atrair pessoas para aquilo que ele acredita ser um propósito. Todo propósito estabelecido por Deus no seu reino glorifica ao próprio Deus em nome de Jesus. Nunca abriremos mão de falar Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você e eu despertamos hoje com fôlego porque dele, por meio dele e para ele. Eu espero que esta mensagem alegre o seu coração, porque se de fato você entender que é porque dele, por meio dele e para ele, você vai prosperar. Se de fato você entender que a sua vida hoje é porque dele, por meio dele e para ele, da parte dele, dos altos céus, existe uma mensagem de vida para a sua vida em novidade. E existe a possibilidade real de que você desfrute de paz na sua alma, de que você receba acolhimento para o caos mental que porventura esteja na sua mente. Porque a palavra diz, Isaías capítulo 26, versículo 3, que o Senhor sustentará em paz. É Deus que sustenta a paz daqueles cuja mente está firme nele. Porque estes confiam nele. Qual é a condição dessas pessoas cuja mente está firme em Deus? Desfrutar da paz que o próprio Deus garante. Só que o detalhe que nós precisamos trazer de forma exegética para essa citação é que no Antigo Testamento, no hebraico, Shalom, fala de uma completude que te faz entender que a sua vida está nas mãos de alguém, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, e ele estabeleceu a sua vida na terra com planos que somente ele sabe, mas que de antemão ele descreve em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que os planos que ele tem para você são planos de bem e não de mal, planos para te dar um futuro, planos para que você tenha uma esperança, planos para te fazer prosperar. E por favor, não limite prosperidade a materialismo. Não limite prosperidade a dinheiro, apesar de que esse fator está na equação. Esse fator faz parte do que Deus chama prosperidade. Mas a prosperidade do ponto de vista bíblico é você ser alguém na condição de uma mulher bem-sucedida no que quer que você faça. No que quer que você tenha inclinação no seu coração, dentro do seu propósito para fazer, sendo uma dona de casa, sendo uma professora, um advogado, uma médica, uma arquiteta, sendo simplesmente quem você é, mãe, atendendo a um propósito, porque a palavra do Senhor está trazendo raízes profundas para você, para a sua mente, porque a sua mente está firmada em Deus, você vai prosperar. Porque Isaías 26:3, quando ele diz que Deus manterá em paz, ali é paz perfeita. No hebraico está shalom, shalom. E o shalom quer dizer que você vai desfrutar de saúde para o seu corpo, para a sua mente, para a sua alma, para o seu espírito. Que você vai desfrutar de recursos, de oportunidades que fazem parte do teu propósito para que você possa estar crescendo de glória em glória, vitória em vitória para a glória de Deus. Então tudo isso está no pacote, vamos assim dizer, de forma metafórica. E não precisamos, consequentemente, olhar para o mundo ao nosso redor
que o tempo todo, insistentemente, nos faz ofertas para que abramos mão daquilo que Deus nos prometeu, uma vez que em Cristo já temos tudo o que diz respeito à vida e à piedade, para que prosperemos, para que desfrutemos da natureza divina e possamos então, em santidade nesta terra, ser movido pelo Espírito da verdade que nos santifica. Jesus orou por cada um de nós em João 17:17, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E lembre-se que ele falou que o Espírito da verdade viria sobre nós. O Espírito que ministra a verdade, que inspira a verdade, que é a palavra de Deus, viria sobre nós, para nos guiar em toda a verdade, fazendo com que pudéssemos então, de fato, ter a certeza de que a prosperidade bíblica, a condição de sermos bem-sucedidos no que quer que façamos, está no perfeito alinhamento com o Espírito de Deus que ministra esta palavra e que, por consequência, nos faz desfrutar da natureza divina, porque ele é um selo em nós, testificando de que nós temos um dono. Nós pertencemos a Deus, nós fazemos parte de uma raça eleita, nós fazemos parte de um povo de propriedade exclusiva, nós fazemos parte de uma nação sacerdotal e estamos na terra para ministrar sacrifícios que trazem o poder de Deus e não atente para a ideia do sacrifício como no Antigo Testamento. O sacrifício é a renúncia em relação àquilo que nos é proposto para uma vida em si mesmada, para uma vida focada em nós mesmos. Nós sacrificamos esta visão, essa cosmovisão mundana, essa cosmovisão de base científica distorcida, essa cosmovisão que te faz ser você mesmo, o Deus de si próprio, se deixando levar pela vaidade dos seus pensamentos. E por sua vez, perdendo a oportunidade, obviamente, de desfrutar de um plano e de um propósito de vida rico, próspero, abundante, saudável, poderoso, sobrenatural, que faça com que você possa experimentar o impossível. Só vive o impossível quem enxerga o invisível, porque a fé não se baseia naquilo que vemos. Nós caminhamos por fé e não por vista. A fé nos traz uma perspectiva. A fé nos permite enxergar além do que vemos. A fé nos permite entender que há um céu aberto sobre nós e por ela entendemos, como está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. O início do versículo diz: pela fé entendemos. E é sobre isso que nós estamos, de fato, movidos a ministrar, a ensinar nessas lives de ativação profética. A ativação profética venha para que você possa permitir, na verdade, se abrir, na verdade, se entregar, para que Deus possa ativar, despertar, mover aquilo que já está dentro de você. Mas para que isso aconteça, tem que haver uma resposta da nossa parte, porque Deus estabeleceu um relacionamento de reciprocidade conosco. Ele fala por meio do apóstolo Tiago, no capítulo 4 da sua carta: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Essa declaração, essa carta é escrita para crentes. Deus espera que nós priorizemos um relacionamento com Ele ao priorizar o seu reino. Deus espera que o amemos sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, o profeta escreve e fala da parte de Deus: conheçamos, mas prossigamos em conhecer o Senhor. Hoje Ele tem novidade de vida para a sua vida por meio da revelação daquilo que é novo sobre você em Cristo Jesus. Na tradução da Nova Bíblia Viva, no mesmo livro do profeta Oséias, só que agora, no versículo 6, também no capítulo 6, está escrito: Deus diz: eu não quero as suas ofertas, eu quero que você me conheça. Eu não quero o seu sacrifício, eu quero que você me ame, eu quero o seu amor. Deus espera uma resposta de amor para o amor que Ele tem derramado sobre nós por meio do Espírito de vida que habita em nós. E nessa manhã eu estou aqui para te perguntar qual é a sua resposta. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E muitas vezes quando lemos essa passagem que está em Mateus capítulo 12, versículo 14, nós imaginamos o Senhor fazendo uma escolha unilateral do tipo ou a mão esquerda ou a mão direita. Se Ele opta pela mão esquerda, Ele descarta, Ele despreza a mão direita. Mas não é dessa forma que Deus Ele fala por intermédio do que Jesus ensina em Mateus capítulo 12, versículo 14.
Quando você recebe um chamado, imaginemos agora de forma ilustrativa, você está na via pública, você está transitando e de repente alguém percebe, né, alguém que te conhece, te vê passar e chama o seu nome. Eu vou me colocar agora nesse exemplo. Eu estou transitando e alguém que fala, Fernando, ô Fernando. E de repente eu me volto para essa pessoa e respondo com oi. Ou e aí? Como vai você? Há quanto tempo? Essas expressões que eu acabei de utilizar foram respostas para um chamado. Mas também, essa pessoa pode falar, Fernando, ou Fernando, eu ouvi e sequer parar para, de fato, atentar para ela, ignorá-la, estar indiferente ao chamado dela. Isso também é uma resposta. E por esse motivo, nessa manhã de ativação profética, eu quero perguntar que tipo de resposta você tem dado a Deus, ao chamado de Deus para a sua vida. Porque a resposta é o que determina a condição do escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deixa eu trazer para você a revelação, para o entendimento desse versículo. Muitos são chamados, mas poucos correspondem. Poucos dão a resposta de fé que os leva a um lugar de obediência, a um lugar de correspondência ao chamado de vida em Cristo Jesus para um plano, propósito, realidade e identidade que faz com que esta pessoa, ao manifestar frutos, receba a testificação de que ela de fato é um ramo conectado na videira. Você é essa pessoa? Você de fato tem atendido ao seu chamado? Porque todo crente recebe um chamado. Todo crente tem um chamado. Todo crente está aqui para atender a um propósito. E por conta disso é que estamos aqui. Para despertar em você, porque, a bem da verdade, a palavra do Senhor, por estabelecer essa relação de reciprocidade no relacionamento com Ele, ela vai dizer lá, profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, o Senhor diz ao profeta, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Não há como eu não ligar e quero abrir um parêntese aqui, louvar a Deus pela vida da minha irmã querida, irmã em Cristo, Marta Maria. Uma mulher de Deus, uma mulher que exerce o ofício profético, uma profetisa, uma mulher crente, uma mulher confiante no Senhor. E esse versículo marcou a vida dela, num momento muito sério, onde ela estava passando por uma realidade muito delicada na sua vida pessoal, uma perda, experimentando luto, e ali no hospital ela ouvindo vozes que diziam, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ela preferiu se levantar por dentro, porque o põe-te em pé e eu falarei contigo é quando você se levanta por dentro, lembrando de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E hoje ela tem um testemunho lindo do que é você se colocar de pé e não de forma anatômica, no sentido de que eu estou sentado aqui agora diante dessa câmera. Me colocar de pé é sair da condição de quem está sentado e anatomicamente assumir uma nova posição que é estar de pé. Mas, do ponto de vista bíblico, é o Senhor falando ali com um profeta que estava preso, ele estava cativo, estava entristecido, estava ali desesperançoso, estava ali com a mente divagando numa realidade de escassez em relação à esperança, mas o Senhor falou, põe-te em pé e eu falarei contigo. E é o que eu quero falar para você hoje. Se coloca de pé por dentro, traga à memória aquilo que te dá esperança, acerca das promessas que estão sobre a sua vida, acerca dos feitos de Deus na sua vida, para que você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem nessa live, daquilo que da parte de Deus está reservado para você, que vai estar aqui aberto, que vai estar aqui disponível, que vai estar aqui com um coração desejoso, com fome e sede de que Ele revele ao seu coração aquilo que Ele tem para a sua vida, mas Ele espera um posicionamento. Né? E como que foi na última live, eu quero trazer um versículo de advertência. Um versículo de advertência para você que vai escutar, porque eu já ouvi pessoas falando que como é que alguém acredita nessa mentira, nessa balela de ativação profética. E eu estou rindo porque o ser humano, e aí eu pego agora e quero parafrasear Albert Einstein e de repente Isaac Newton, eu não sei qual dos dois, mas a literatura científica dedica essa paráfrase aos dois, quando que ele dizia, olha, da vida, aquilo que nós percebemos ou conhecemos
é uma gota. O que ignoramos é um oceano. O que você sabe, perto do que você precisa aprender, é muito vasto. Então, por favor, atente para essa advertência bíblica que está em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie em Deus e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ele fará por você o que você não pode fazer por si próprio ou por si mesmo. Eu sei que se você veio para cá por curiosidade, deixa eu te falar. Essa live não é para você. Você pode até, se receber esse vídeo, delete o vídeo. Se você é alguém que tem questionamentos, por favor, eu vou ficar à vontade, ficar muito feliz de você mandar aí no direct, de você mandar uma mensagem para mim. Eu vou parar para te responder, eu vou parar para te ouvir, sem sombra de dúvida, eu vou trazer fundamentação bíblica para você. Tá? Eu vou trazer para você a perfeita interpretação exegética. Vou trazer para você a hermenêutica, que é fazer a linha do tempo, trazer do momento em que essa citação, aquilo que estamos propondo, aquilo que estamos trazendo da parte do Senhor, no momento em que houve a inspiração do Espírito para que essa escritura fosse entregue, havia um contexto para aquilo. Só que a palavra ela é atemporal, ela ao longo do tempo ela continua fazendo efeito, ela continua tendo aplicabilidade, ela continua tendo o endereço certo. E é possível que hoje esta palavra tenha endereço certo na sua vida. Então, dito essas coisas, vamos falar sobre a ativação profética. E nessa manhã eu quero primeiramente dizer, Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado pela rica oportunidade de servir ao meu Deus e ao meu Pai debaixo da sua liderança. Eu entrego nas suas mãos este tempo, que o Senhor possa dirigir os meus passos, cadenciar os meus pensamentos, trazer aos meus lábios aquilo que o Senhor já faz transbordar no meu coração, com base no chamado, com base na identidade, com base na herança em Cristo Jesus. Eu te louvo e te bendigo e declaro a bênção do Senhor para todos aqueles que vão assistir ao vivo, assistir a este vídeo gravado, que eles possam receber da prosperidade do reino, brotando e transbordando rica e abundantemente em seus corações por revelações específicas para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Amém? Então aqui estamos, e nesse momento, a ativação é um despertar. Quando Deus toca em você em relação a algo que já está dentro de nós, mas está inativo, está adormecido. Assim como a semente precisa ser regada para germinar, o Espírito Santo gera o que foi plantado por Deus no seu interior. Imagine que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo que ele precisa despertar o dom que havia dentro dele. Todo crente carrega um dom. Todo crente carrega o poder de Deus. Efésios 3:20 diz que muito mais além do que pedimos ou pensamos, Deus realiza em nossas vidas por conta do poder dele que opera em nós. Nós somos como vasos que carregam essa essência para a glória de Deus. O poder de Deus em nós é para apontar para ele, é para testificar que é ele. E o Espírito Santo é quem ministra esse poder em nossas vidas, como que Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito vier sobre vocês. E eu louvo a Deus porque esta promessa já se cumpriu e ela é para os nossos dias, para você que crê. Então, dando aqui uma sequência, vamos para o que é a ativação profética. Vamos começar entendendo realmente o significado de ativação profética à luz da palavra. A definição espiritual e etimológica. Ativar vem do latim activare, que significa pôr em movimento. Obviamente, após essas aulas, a ideia é já estar pronto um seminário. Um seminário que é um momento de treinamento para que você possa ir mais profundamente, exercitar aquilo que vem como um conteúdo específico, um conteúdo que você acessa de forma natural, mas que ao seu coração é ministrado de forma espiritual, porque você recebeu a mente de Cristo, porque você tem a mente de Cristo. Deus tem mais para a sua vida na medida em que você tem fome e sede daquilo que Ele tem para você.
Deus é aquele que não derrama água se você não tiver sede. Deus é aquele que não te dá semente se você não tiver disposição de plantá-la. E nem vai dar pão se você não tiver fome. Deus não desperdiça. Como disse Jesus, após a multiplicação dos pães e peixes, ele falou: recolha todos os pedaços, para que não haja desperdício. Então, você precisa entender que a ativação ou ativar é um verbo que vem do latim activare, no sentido de pôr em movimento. Se as águas estão em movimento no teu interior, saiba que onde quer que você vá, Deus vai mover situações, o Espírito de Deus sobre você como unção vai te tornar sensível ao que Deus quer fazer, ao que Ele quer falar, e você vai falar da parte dele em ambientes, e a atmosfera vai mudar, as pessoas serão atraídas, sinais seguirão a sua fé, porque está escrito. E os sinais seguirão o que crê. E você vai caminhar, você vai ter uma vida movida pela fé, por quê? Porque vai estar em conexão com o Espírito Santo, de forma íntima, de forma sensível, para que ele mova a sua vida para a glória de Deus. Isso é simples. O detalhe é que nós precisamos fazer escolhas em relação a isso. Nós precisamos discernir que não há como nós caminharmos com dois pensamentos. Não há como você atender a uma agenda do reino de Deus com uma mentalidade que foca as coisas da terra. Precisamos focar nas coisas do alto. Precisamos, de fato, entender que se você não discerne essa realidade, você não tem como experimentar. Não há como ver as duas coisas. É preciso fazer uma escolha. Não há como seguir para dois caminhos. Você precisa optar se é esquerda ou se é direita. Não dá para atender aos céus e à terra. Não dá para servir a dois senhores. A nossa mentalidade, ela carece de um foco para o qual possamos atentar, e na medida que atentemos, possamos perceber, além do que enxergamos, detalhes que você só consegue, de fato, discernir quando você foca. Então, quando você começa a focar no profético, quando você começa a focar nas questões do reino, quando você começa a elevar os seus pensamentos para priorizar as coisas do alto, a sua vida, ela passa a manifestar, ela passa a trazer desdobramentos aonde quer que você vá acerca das coisas de Deus para a sua vida. E isso é biblicamente reconhecido de forma histórica. Não é? Para aqueles que nos antecederam, você vai ver isso na vida de cada um deles, e Deus cooperando, e Deus testificando, e Deus respaldando, os céus respaldando a realidade de quem vive, a realidade de quem de fato se apega às coisas do alto. Então, o ativar é pôr em movimento. O profético é falar da parte de Deus. É alguém que fala em nome de Deus. É alguém que entende, tem o seu coração aquecido, ardendo, como diria o profeta Jeremias. Né? Ou o apóstolo Paulo dizendo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Né? O profeta Jeremias dizendo que as palavras, elas queimavam os ossos dele. Até porque a palavra, ilustrativamente, ela é comparada ao fogo consumidor, a um martelo que despedaça a penha. Se a palavra de Deus para você não traz nenhum impacto, é porque você precisa rever o que é que a sua mente está focando. Você deixou de estar sensível àquilo que é espiritual, porque Jesus declara em João 6,63 que as palavras que ele disse são espírito e vida. Aquilo que estamos ministrando, aquilo que você de fato entende no seu espírito, que não fica divagando numa mentalidade que por vezes está buscando experimentações, que por vezes está ali com dúvidas, está dividido, está com ânimo dobre. Tiago assevera: limpem o seu coração, alinhe a sua mente, porque se de fato você receber a palavra no teu espírito, isso vai brotar, isso vai trazer testificações, isso vai trazer sinais, porque o próprio Deus, a palavra diz em 2 Crônicas 16:9, que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, e isso para se fazer forte para com aqueles que se inclinam para com Ele. Para com aqueles, se inclinar é focar em Deus. Se inclinar é abrir mão da dúvida. Se inclinar é não ficar limitado a sentimentos. Sentimentos tóxicos, sentimentos de emoções que te tomam de assalto, com as quais você não governa, porque você tem uma mente que divaga sem propósito. Porque para aquele que tem a mente firme, quando algo vem inesperadamente, a mente dele é ativada em relação à fé. A fé é que o faz enxergar além do que ele vê, porque não caminhamos por vista, caminhamos por confiar em Deus.
Caminhamos por saber que ele disse, estarei com você. Caminhamos por saber que ele disse, com você é diferente. Salmo de número 54, versículo 4, porque eu cuido de você. Na nova tradução da Bíblia, está escrito assim, é forte essa citação. Com todo crente é diferente. Com você é diferente. Sabe por quê? Porque é Deus quem cuida de você. É Deus quem te ajuda. É Ele quem sustenta a sua alma, a sua psique. É Ele que direciona os seus pensamentos. É Ele que ampara as suas emoções. É Ele que, sabe, supre as suas carências, trazendo a você um senso de vontade alinhado à vontade dEle. É Ele que, de fato, envolve a sua psique para que você desfrute do shalom. E me permita, por favor, falar, apesar de ser algo clichê, que muita gente está usando, mas sem ter a devida prática, com base na palavra, eu posso considerar de que é isso aí. É nada faltando, é nada quebrado, é nada fora do lugar. E isso, alguns vão questionar, vão falar que não, vão falar que é sensacionalismo, é bíblico. É Deus te provendo. É Deus dando a você a capacitação para suportar, mesmo em momentos de aparente escassez, aparente. Sabe por quê? Porque Cristo habita em você e Ele é a fonte de todas as coisas. Então a escassez é breve, é só um treinamento para você, de fato, desenvolver um senso de gratidão onde quer que você esteja, passando o que você estiver passando. Seja grato. Seja grata, sabe por quê? Porque você tem um dono que cuida de você, que te provê, que não vai te deixar faltar coisa pequena, coisa grande. O que você precisa para atender o seu propósito não vai te faltar. Lembre de Davi dizendo, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Se é Ele quem te guia, Ele vai te conduzir aos pastos verdejantes. Ele vai te levar às águas tranquilas para que a tua alma receba refrigério. Amém? Então, seguindo, nós temos textos que vão trazer fundamentação. Você pode posteriormente procurar, não é, referência para o ensino exegético, ensino fundamentado na palavra. Ezequiel capítulo 37, versículos de 4 a 10, o Senhor declara, o profeta libera a palavra e o Espírito ativa vida nos ossos secos. Né? O profeta não criou a vida, ele ativou o que Deus já havia determinado. Né? Só para você ter uma ideia de ativação. Ele colocou em movimento através de uma declaração. Ele falou da parte de Deus. Alguém pode falar, mas pastor, ou Fernando, ou ministro, como você quiser me designar, está na antiga aliança. Mas se você for em Romanos capítulo 14, salvo engano é versículo 15, é depois do versículo 10, com certeza, está escrito que o que dantes foi escrito, ou seja, foi escrito para o nosso ensino, para que possamos aprender. Amém? Deus não muda. Nós é quem passamos a conhecer mais dele. E por conhecermos mais dele, começamos a experimentar algo que outros não experimentaram. Experimentamos algo diferente? Sim, mas não é porque Deus mudou. É porque a revelação de Deus para nós, na nova aliança, está muito mais ampla. Está muito mais profunda do que foi na antiga aliança. Mas é óbvio que Deus continua operando o sobrenatural que vai além do que pedimos ou pensamos, por meio daqueles que estão ativados, por meio daqueles que estão dentro deles em movimento em relação às coisas do alto. Mais uma citação, segunda carta a Timóteo, agora na Nova Aliança, capítulo 1, versículo 6, onde o Senhor inspira o apóstolo Paulo a dizer para Timóteo que eu vou falar para você agora, reavives o dom de Deus que há em ti. Você tem um dom. Você tem um dom. E deve colocar em atividade, assim como eu estou colocando o meu, fazendo essa live. E ali ele diz, Paulo está dizendo a Timóteo, o dom está aí, mas precisa ser reavivado. A ativação não cria um dom, ela desperta. Ela desperta o que já foi depositado. Só que isso é sua responsabilidade e minha, porque ele diz, reavives, ou seja, desperte o dom que está em você. Para você que está participando, para você que vai participar, para você que ao longo desses dias, agora em outubro, no próximo domingo teremos outra live e assim seguirá até fecharmos estas aulas que são aulas inaugurais para o seminário de ativação bíblica. É um treinamento
que será, de fato, em aula fechada, onde você não somente acessará conhecimento, acessará conteúdo material, mas também teremos momentos para orarmos uns pelos outros, momentos presenciais, momentos para que você possa, de fato, experimentar essa ativação na sua vida. Através de testemunhos, você perceberá que, de fato, o que aconteceu há tempos atrás, há décadas atrás, há séculos atrás, continua acontecendo, porque o Senhor diz, eu, Senhor, não mudo. Ele não muda. Sobre Jesus não há sombra de variação. A pergunta é, onde estão aqueles com fome e sede? Onde estão aqueles que dentro deles está havendo um mover com expectativas de que Deus continue movendo o impossível? Porque é estranho um crente não ter expectativas com o impossível, porque o possível somos nós quem fazemos. Mas o possível é Deus quem opera, por meio da fé daqueles que confiam de que Ele é Deus. E de que para Ele não há impossíveis, como que o anjo Gabriel falou para Maria em Lucas 1:37. Para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. E eu espero que você diga amém para esta palavra, porque esta palavra é para você. Ela tem o endereço certo. Não há impossíveis para a promessa que Deus fez para você. Não há impossíveis para a promessa que você se apropriou, sendo uma declaração de um Deus, que não é homem para que minta, ou filho de homem para que se arrependa, pois em Cristo Jesus já foram declarados, decretados, afirmados o sim e o amém, para que tais promessas se cumpram em nossas vidas e Deus seja glorificado por aquilo que vai acontecer com você. Não somente pela prosperidade, mas pela cura, mas também pelas portas que se abrirão sobrenaturalmente, pela mudança de sorte, por questões que não tem como explicar, porque se explicar, irmão, é possível. Aquilo que você pode explicar é o possível. Aquilo que você pode explicar é o que humanamente você pode realizar. Mas o ambiente de ativação profética é para que a movimentação seja do mundo espiritual vindo sobre o natural. É para que o sobrenatural das regiões celestiais, onde você está assentado, em Cristo Jesus, que a linguagem do sobrenatural venha no natural e determine a mudança, a transformação naquilo que é natural. Então não podemos negociar essa realidade. Ela depende de uma escolha. Não haverá fogo do sobrenatural, de uma palavra revelada, sem que haja renúncia e sacrifício. Sem que você opte abrir mão de certos relacionamentos, de certos locais, de certas atividades, de uma dinâmica ou uma agenda de vida cheia de um vazio que faz você, sabe, a semelhança de um hamster naquela rodinha, correr, 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 ter muito movimento, mas nenhum progresso. Nunca se esqueça, movimento nem sempre é progresso, sabe? Progresso é você estar gradualmente mudando de posição, estar gradualmente crescendo, estar gradualmente mudando de uma versão para uma versão melhor da sua vida, que é o que Deus tem para nós todos os dias em novidade. Mas isso é uma escolha. É para todos, mas nem todos optam. Por quê? Porque vai exigir dor, vai exigir, sabe, certo nível ou certa condição de aflição. Por quê? Porque abrir mão daquilo que é confortável te coloca no desconforto. No desconforto de experimentar um confronto com a verdade, que antes de te libertar, vai te incomodar muito, vai te aborrecer muito. Antes de te libertar, ela vai sacudir a sua vida para você entender que você nunca mais deve voltar à versão anterior. Para que então, agora, despertado, acordada, consciente, movido, movida, você possa então não abrir mão, não negociar a unção, não negociar o dom, não negociar o chamado, a identidade, quem você é em Deus por conta de Jesus Cristo. Que no ambiente que você está de trabalho, você é uma pessoa-chave frente àqueles que não conhecem a Deus. Você é a autoridade no ambiente onde pessoas não conhecem a Deus. Não é o teu chefe, não é o teu patrão, não. Numa relação social de hierarquia corporativa, tudo bem. Mas você vai carregar uma sabedoria que ele não acessa. Você vai ter uma disposição de posicionamento que ele não pode ter. E que ele vai reconhecer porque é sobrenatural. E você estará ali para um propósito de liderança e não de chefia. Não por conta de você mesma, porque ou de si próprio, porque não esqueça aquilo que falamos no início da live.
é porque dele, é por meio dele, e é para ele todas as coisas. Amém? Então voltemos aqui agora para uma aplicação prática. Talvez Deus já tenha te mostrado o seu chamado. Talvez. Porque se também você não discerne seu chamado, você está no lugar certo, continua conosco, acompanha as lives, e muito em breve isso vai se tornar claro para você. Mas algo em você ainda está travado. Pode ser que você saiba o seu chamado. Mas é possível que, se você não estiver falando da parte de Deus, vivendo uma movimentação de vida cuja agenda é colocar em prática o dom que você tem algo bloqueando você, tem algo travando você, tem algo intimidando você. E o Senhor falou pelo apóstolo Paulo a Timóteo de que ele não havia recebido espírito de medo, um espírito intimidador, um espírito de covardia que te faz muitas vezes sem perceber, né? Está muito mais preocupado com o que as pessoas pensam, com o que elas falam, com o que elas dizem, ao invés de se mover por aquilo que Deus fala. Se as pessoas vão gostar ou não, isso não é a sua preocupação. Se vão receber ou não, também não é a sua preocupação. Se vão aceitar ou não, também não é foco para você. O seu foco é se mover. O seu foco é falar. O seu foco é se posicionar. O seu foco é deixar claro que você é alguém que carrega algo da parte de Deus, que onde você chegar, nada e ninguém poderá deter, impedir ou parar você, porque você não recebeu espírito de medo. Ao contrário, você recebeu o espírito de poder, que te faz ser intrépido, ousada, movendo-se em amor, com domínio próprio, com autocontrole e moderação. Esse é o espírito que move aqueles que estão vivendo a ativação profética. Amém? Uma pergunta para você que está aqui comigo, e eu peço que você, por favor, interaja comigo no chat, ainda que você assista essa programação gravada posteriormente. O que Deus já te revelou, mas ainda não se manifestou plenamente a você? E aí? O que Deus já tem te revelado, que ainda não se manifestou plenamente na sua vida? Ou que você ainda não está vivendo? Comente aí no chat, tá? Escreva nos comentários. Senhor, ativa-me no meu propósito. Escreva isso. A ideia é termos concordância. Não adianta, irmãos. A palavra é clara, Isaías capítulo 44, versículo 13, ou é 43, versículo 13, diz que Deus derrama água sobre o sedento. O que isso quer dizer, Fernando? É que Deus corresponde à sua fome. Deus corresponde à sua sede. Se você não tem sede, tanto que o apóstolo Paulo diz, procure os dons. Se você é alguém que não procura dons, se você é alguém que acha que ser evangélico é suficiente, quando que na verdade essa não é a condição, porque Jesus não era evangélico, Deus não é evangélico, Deus nem cristão é. Para você a condição simples é que Deus chamou para ser filho. Deus te chamou para fazer parte da família dele, em essência. Agora, o que vão dizer se você é cristão, porque essa designação veio das pessoas, sabe, de um contexto social que observava a movimentação dos discípulos e neles enxergavam Cristo. E aí, então, passou-se a adotar essa designação, essa denominação. Mas ela não pode limitar você, porque você não é o que as pessoas dizem de você, você é muito mais do que isso. Você é o que Deus fala que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. E você pode o que Deus diz que você pode. Essa é a condição que deve estar na minha e na sua mente para que a nossa essência manifeste a glória de Deus. Amém? Vamos aqui já, quase encerrando, para o nosso bloco 3, por que a ativação profética é importante. Né? Uma das motivações da live é justamente falar mais uma vez do que é ativação profética, mas hoje pontuar por que a ativação profética é importante. Agora que entendemos, né, o que é, precisamos compreender por que a ativação profética é importante. Sabe que a ativação profética é colocar em movimento, despertar aquilo que Deus já te deu. Amém? Deus já derramou o Espírito Santo sobre você, Romanos capítulo 5, versículo 5, né? Segunda carta aos Coríntios capítulo 1, versículo 22, né? A promessa de Jesus, dizendo que ele viria, o Paráclito ele já veio, foi derramado lá em Atos, e no capítulo 1, versículo 8, foi dito que ele ministraria poder, e a pergunta é, você está vivendo poder? A pergunta é, você está superando, você está, de fato, experimentando sinais seguindo a sua fé, porque ele é o Espírito da verdade, o Espírito que ministra a verdade. Sendo a verdade,
A verdade é aquilo que nos santifica. João 17:17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele também é o mesmo Espírito que frutifica em nós o fruto do Espírito que tem 9 facetas, dentre elas a fé. Né? É o Espírito que ativa em nós a fé. É o Espírito que te faz crer e confiar em Deus para se mover nessa verdade, que te mantém em liberdade, porque só tem autoridade quem anda na verdade e por isso está livre. Livre para viver o que Deus te chamou para viver, independente do que está ao seu redor, do contexto, de apoio ou falta dele. Você, quando se move na ativação profética, você, quando está ativado e ativada, está, sabe, se movimentando nesse mover, você não depende nem de lugares, nem de pessoas, ou sequer de coisas. Você depende da graça de Deus, que está claramente movendo a ativação na sua vida. Amém? Então, vamos aqui trazer alguns porquês, né, da importância da ativação profética. Temos aqui selecionado 4 deles, teremos muito mais, mas o primeiro porquê da importância da ativação profética é que ela realinha o homem com o céu. Você pode olhar lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, que está escrito: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos no sentido de amadurecidos. Aqueles que acessaram um nível de mentalidade que entendem claramente o que Deus espera deles. E que, por esse motivo, não vão estar no dia a dia divagando como crianças, achando que tem um tempo todo de vida para brincar. Você passa a entender a necessidade da salvação das almas perdidas, a necessidade de atender à agenda do reino. Tive fome, não me deste de comer; tive sede, não me deste de beber; estive nu, não me vestiu; doente, não me amparou; e preso, não me assistiu. Essa é basicamente a agenda do reino. É a agenda que Jesus falou, que essa condição é que ele vai trazer clareza para separar as ovelhas dos bodes. Aqueles para os quais ele dirá: servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o meu muito. A sua agenda diária não é movida no seu trabalho, movida, sabe, nas práticas de atividade física e que são saudáveis para você. É importante, mas não é relevante. Relevante é o que o reino diz. Quando você atenta para o reino, todas essas coisas entram em linha, mas primeiramente priorizando a relação com Deus, para que você não se torne vulnerável àquilo que virá no dia em que você não sabe o que esperar. No profético, a gente sabe o que esperar a cada dia. A gente espera no mover, a gente espera o poder, a gente espera a testificação, a gente espera manifestações, a gente se alegra diariamente e acorda com a disposição de: meu Deus, é mais um dia com Deus, para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Uma vida de poder, uma vida operosa, uma vida em que você não está em movimento como o ratinho ali, o hamster na rodinha, move, e depois desce dali e a vida continua a mesma coisa. Não, quando você olha para trás, você vê pessoas sendo ativadas, você vê sinais seguindo a sua fé, você vê mudança de sorte, você vê cura, você vê demônios sendo expulsos, você vê a atmosfera espiritual, sabe, de lugares mudando, você se sente alguém que Deus conta e você se coloca na posição para que de fato você possa falar na terra da parte dele, ou seja, você está ativa profeticamente. Amém? Segundo porquê, né, da importância da ativação profética, porque ela desperta dons e ministérios. Né? Todo crente tem uma missão, todo filho de Deus e filha de Deus tem um ministério, né? E consequentemente porque carrega um dom. E a graça que te capacita a exercitar e a exercer esse ofício de forma gloriosa, de forma excelente para a glória de Deus. Então, você tem lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Veja ali, o dom não é para o ego, é para o reino. Um dom ativado edifica outros. Um dom ativado edifica, e detalhe, além de edificar, cura e move transformação na vida de outros. Creia nisso, porque existe o dom da cura, existe o dom, né, da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, o dom da profecia, o dom da operação de milagres ou maravilhas. E tudo isso está disponível. O detalhe é: quem quer? Quem deseja? Quem está com fome? Quem está com sede? Quem continua crendo de que essa palavra é para os nossos dias? Eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui. Eu espero que você seja alguém também que esteja, sabe, falando para Deus, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Desejoso, sabe, esperançosa, faminta por mais de Deus na sua vida. Amém? O terceiro porquê é porque ele aumenta o discernimento e a sensibilidade. Por que a ativação profética é importante? Porque ela vai aumentar a tua sensibilidade. Na medida em que você se torna sensível, você passa a discernir com mais clareza o contexto ao seu redor. A movimentação do mundo espiritual, a dinâmica do mundo espiritual, no tocante à ação do inimigo, no tocante aos seus ardis, aos seus embaraços, às suas armadilhas, aos seus sofismas, às tentativas de intimidação, a coisas que ele move contra aqueles que são seus para parar você, para trazer algum tipo de abalo nas suas emoções, quando que o que você precisa simplesmente, para mim, isso é pessoal, tá? Esse é o versículo que eu uso de forma pessoal para as minhas batalhas, né, do ponto de vista espiritual. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submeta-se a Deus, ou seja, renda-se ao Senhor. Faça com que a vontade dele prevaleça sobre a sua, abrindo mão da sua e buscando a dele. E há uma conclusão para aqueles que entram nesse lugar de mentalidade, de se submeter a Deus. Está escrito, submeta-se a Deus, e aí, depois que você se submete, que você passa a experimentar uma mentalidade de sujeição à vontade de Deus, dentro de você brota pelo Espírito intrepidez e ousadia, porque se submeter a Deus é tudo que o Espírito Santo vem para ministrar ao nosso coração, para que possamos acessar tudo aquilo que ele prometeu. E qual é a consequência? Recebermos do Espírito Santo a ministração de intrepidez, de poder, de coragem, de ousadia, de amor e de domínio próprio. Então o diabo vai fugir, porque o diabo não tem como lidar com alguém que obedece, ou seja, com o fiel e o obediente. São dois lados de uma mesma moeda, daquele e daquelas que se rendem. Todo aquele que se submete a Deus desenvolve dois aspectos virtuosos: fidelidade e obediência. Na verdade, são três: santidade, que é justamente caráter; fidelidade, que é a condição de não negociar o relacionamento; e a chamada obediência, que é a condição de não abrir mão do que está escrito. Não negociar o que está escrito. Para esses três aspectos que são despertados no seu interior, quando você se submete a Deus, não há como o inimigo ter vazão, espaço, brecha para alcançar você em qualquer área da sua vida. Ele vai fugir de você. Amém? Então aqui temos o nosso quarto porquê da importância da ativação profética, porque ela te reposiciona. Se você é alguém que, como eu, já experimentou, né, falo isso infelizmente agora, né, porque você passa a ter uma bagagem de experiência e de autoridade para poder falar disso. Você que vai participar do nosso seminário, né, acompanha as lives aos domingos, ao longo das semanas agora, nós estaremos fazendo divulgações, né, dessas lives aos domingos. Só acontece aos domingos as lives de ministração em relação ao ensino da ativação profética, elas só vão acontecer aos domingos, tá? Ao longo da semana, nós teremos vídeos que vão testificar o que ministramos a cada domingo, para chamar você, né, para o que virá no próximo domingo, até chegar, né, o momento das inscrições para o seminário, onde teremos um treinamento. E ali eu vou trazer para você aquilo que é prático. Do que a gente está falando? Reposicionar. É provável que você que esteja me ouvindo agora, por não estar vivendo sinais, por não estar vivendo o mover, por não estar encorajado, falando da parte de Deus, por estar talvez limitado ou limitada em crenças que te limitam, que por sua vez não é o que a palavra diz, mas é o que você está falando dentro de você, né? Aceitando a doença como algo seu, né? Não que a gente não possa ficar, né? Isso é fato, isso pode acontecer, mas você tem sobre você o Espírito que ministra a lei da vida. E esse Espírito é o Espírito que levantou Cristo dos mortos. Então, é complicado você ficar usando a linguagem que não é a linguagem das regiões celestiais. Porque nas regiões celestiais onde você está sentado, saúde é uma realidade. Nas regiões celestiais onde você está sentado, não é nome sujo, não é dívida, não é dificuldade para assumir compromissos financeiros, que é a realidade. Não. Lá a linguagem é transbordo e abundância. A prosperidade, sim, você é bem sucedido e sucedida para viver um fluxo.
onde você recebe e não somente recebe, você também dá, você contribui, você restitui, você investe na vida de pessoas para que o reino se expanda. Então, essa realidade de reposicionar é muito séria. Eu estou sendo reposicionado, louvado seja Deus por isso. Um ministério que esteve aí paralisado há pouco mais de 2 anos. Né? A gente esteve aí se movendo, sim, né, de maneira tímida, vivenciando algumas coisas ali e acolá, esquecendo do que já havia sido profetizado, é o que a gente entende todos os dias, porque é um grupo fechado, né, um grupo fechado da ativação profética. Ele, nesse grupo fechado, nós temos de todos os dias, não despreze as profecias. Ou seja, não coloque a profecia no mesmo nível de sugestões humanas. Não despreze. Ou seja, nem coloque no mesmo nível e nem coloque abaixo. Ou seja, não desprezar é valorizar no mais alto nível. Por quê? Porque se você abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 138, versículo 2, estará escrito de que Deus exaltou a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. É por meio da palavra de Deus é que a profecia vem. É por meio da palavra de Deus é que a promessa vem. Então não são por meio de sugestões que nós que somos crentes vivemos. Nós vivemos por meio de revelações da palavra que nos é dada, para que nós a coloquemos no mais alto nível, no lugar de destaque na nossa vida, no lugar de honra da nossa vida, para honrar a Deus. E então, experimentaremos os sinais seguindo a nossa vida. Amém? De maneira simples, é isso. É isso que é ativação profética e é o porquê da importância da ativação profética, te reposicionar nessa realidade, nessa mentalidade que determina o que você vive em realidade. Amém? Então aqui agora, né, já no bloco final, nós temos uma atividade espiritual para aplicação. Tá? É um momento prático. Agora é hora de uma ministração prática, em que você vai fechar os seus olhos e perguntar ao Espírito Santo, o que o Senhor quer ativar em mim hoje? Olha, irmãos, é muito sério isso. A ideia de você se conectar com o Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo. Né? Eu sei que existe muita teologia aí, falando de muitas coisas, mas, honestamente, eu fico com a palavra de Deus. Fico com a palavra de Deus, fico com um lugar secreto, tenho um tempo de oração para que esta palavra seja revelada ao meu coração pelo Espírito, revelada de forma específica. O que é isso? Atendendo ao chamado de vida que eu tenho e ao propósito para o qual eu fui chamado e que, por vezes, não virá através de um ministro que busca ali, em certos casos, não são muitos, mas em certos casos, honestamente pegar a palavra para desdobrar ali, desenrolar, né, um ensino exegético, um ensino hermenêutico, apologético, para que a homilia ela seja ajustada e alinhada. Ainda que alguém, como que é o meu caso, ministro da palavra, estou trazendo para você o ensino, traga algo que está sendo genérico, mas eu sei que para você que está ouvindo, se a fome e sede no seu coração, será específico. Na medida em que você entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus. Ali, esse pacote, esse conteúdo genérico, ele vai começar a ser desdobrado. E ali você vai receber o que é seu específico da parte do Senhor. Eu creio nisso. Amém? Então, vá para esse lugar, o lugar secreto, para que você possa questionar o Senhor, o que é que Ele quer ativar na sua vida. Amém? Então, fica aqui agora para você o convite, para que você continue participando, tá, das nossas lives. O nosso próximo encontro será justamente para que possamos falar de uma temática que também é muito importante. Depois de nós estarmos falando sobre, né, da importância, agora é para que serve. A aplicabilidade. No próximo domingo falaremos para que serve. Né? E existe um conteúdo, tá? De exercício na verdade, existe uma atividade, um material com exercícios para o conteúdo que você recebeu hoje. Se você estiver interessado ou interessada, por favor, mande uma mensagem com o título Ativação Profética. Ou seja, quero ser ativado. Quero ser ativado.
E aí você vai receber esse conteúdo, esse material, para que você possa biblicamente se fundamentar e ali começar a desfrutar espiritualmente dessa movimentação no seu interior, em nome de Jesus. Deixe-me ser grato a Deus nessa hora, por este tempo aqui com você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, a graça e a paz. Agora é hora de estarmos ali no nosso grupo fechado, onde diariamente oramos por cada um dos nossos irmãos. Estamos ali numa cobertura de oração diária, né? E hoje eles terão uma novidade, que é uma manhã onde eu estarei dedicado no jejum e na oração, fazendo um clamor profético por cada um deles. Um clamor profético ao longo dessa manhã por cada um deles. Deus está despertando no meu coração que há uma movimentação espiritual de intimidação contra esse povo que está sendo ativado, levantado, e que muito em breve já vai trazer aí testemunhos, você vai ver, vai estar aqui nas redes sociais para você experimentar, porque assim, o reino é tomado à força. Sabe, esse relacionamento no reino de Deus, você não consegue permanecer no reino como alguém passivo. Não há como você viver a ativação profética passivamente. É uma condição intencional. É você entendendo que não há outro estilo de vida que não esse. Não há como negociar. Não é algo para que todo mundo que te cerca, entre aspas, evangélico, vai entender. Por quê? Porque está adormecido. Como que você esteve um dia? Como que eu me permiti estar achando que a vida era só trabalho, faz parte. Carreira faz parte. Mas faz parte para você falar da parte de Deus, faz parte para você exercitar o dom, faz parte para você se mover espiritualmente e mover o impossível a fim de que haja testificação de que é Deus se movendo. Não para que você esteja aí divagando em explicações de sabedoria humana, ainda que seja de fundo teológico, mas muitas vezes raso, é só para de fato justificar o fracasso em não estar vivendo o fogo que cai do céu, não está vivendo, sabe, as manifestações de um Deus que não é homem para mentir, mas que é filho de homem para se arrepender. Então, nós temos, vamos dizer assim, uma declaração. Não vou desprezar a profecia, vou honrar a palavra de Deus para honrar Deus. Você quer honrar Deus? Honre a palavra de Deus. Prospere em tudo aquilo que Ele te chamar para fazer. Seja um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida em tudo que Deus chamar para fazer. Arrume a sua casa, alinhe a relação com a tua família, cuide dos seus filhos, cuide das suas finanças. Seja alguém que não aceita passivamente um estilo de vida que não é bíblico, que não representa o reino que te traz governo, que te traz uma direção clara acerca de intrepidez, acerca de coragem, de domínio próprio, de ser alguém diferente, porque com você é diferente. E lembre-se, para fazer a diferença, você tem que ser diferente, e para ser diferente, você precisa ser competente. Amém? Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Até o nosso próximo encontro, no próximo domingo, com mais uma live de ativação profética. A divulgação acontecerá ao longo de toda essa semana. E no próximo domingo falaremos da aplicabilidade, né, da ativação profética. Né? Por que serve ou melhor, para que serve a ativação profética? Muito obrigado por você estar aqui. Eu declaro sobre você profeticamente a ativação dos dons. Eu declaro sobre você profeticamente a movimentação no seu interior, gerando fome e sede da palavra de Deus. Eu declaro profeticamente na sua vida, em o nome de Jesus, sinais seguindo a sua fé, céus abertos sobre a sua cabeça, a prosperidade do reino brotando e transbordando na sua vida, você sendo um homem-chave, você sendo uma mulher-chave, um adolescente-chave que faz a diferença porque não aceita ser como todo mundo. Você é alguém que intencionalmente vai viver a movimentação do Espírito de Deus, ministrando poder na sua vida, poder sobrenatural, para que aquilo que é impossível aconteça. Você vai ver o invisível, porque você não vai caminhar por vista, vai caminhar por fé. E Deus estará se agradando de você para ministrar o seu coração muito mais daquilo que há de glorificar o nome dele por intermédio da sua vida, porque o poder de Deus estará operando na sua vida sem bloqueios, sem impedimentos. É o que eu profetizo sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz, e que a prosperidade do reino de Deus brote e transborde na sua vida, aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Graça e paz.